A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Tem uma palavra de alívio, de gozo, de esperança, de fé para os meus irmãos. Em 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 8, diz assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamos nós a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Eita glória! Meus amados irmãos, João vai escrever para os irmãos sobre em relação ao pecado, em relação àquilo que tem um salário, porque todo pecado tem um salário, e o salário é a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. É o salário do pecado. E o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus, porque Deus ele é santo, santo, santo. E quem continua na prática do pecado não conhece a Cristo, não conhece a Deus. E quem peca e continua no pecado, no erro, no pecado, não vai ser arrebatado, não vai morar no céu, não vai morar na nova Jerusalém que Deus preparou para os remidos. Mas todavia, meus amados irmãos, a salvação para todas as almas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morre, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Através do sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, podemos ser perdoado, santificado, lavado. E assim Deus escreveu o nosso nome no livro da vida e morar com Ele na Nova Jerusalém para todo sempre. João ele vai escrever aqui sobre a confissão dos pecados e o perdão que há em Cristo Jesus. Então há perdão para o seu pecado, há perdão para os meus pecados, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João fala, se a gente dissermos, se a gente falar que não temos pecado, nós está enganando a gente mesmo. E não há verdade em nós, porque a verdade é a palavra, a verdade é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a palavra, é o verbo, logos, é a palavra, Jesus. E quando a gente medita na sua palavra, examinando não o nosso próximo, examinando nós mesmos, a gente vê muita falha, muito defeito, limitações e fraqueza em nós mesmos. Então João fala, se dissermos que não temos pecado, enganamos nós mesmos. E não há verdade em nós. A palavra de Deus não está em nós, a verdade. Jesus não está em nós, porque o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. O apóstolo João vai continuar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Ele quem? Quem é fiel? Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando a gente confessa o nosso pecado para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, a qual está à destra de Deus Pai intercedendo por nós, quando a gente confessa o nosso pecado, Jesus, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar de todo pecado. E Ele não apenas nos perdoa, Ele purifica. Ele perdoa nossos pecados quando a gente confessa os nossos pecados e deixa os nossos pecados de lado. E quando a gente confessa com sinceridade, com arrependimento, Ele nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. João ele continua,
Se dissermos que não pecamos, se nós dissermos que não pecamos, fazemo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhos, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então João termina a sua conclusão. Ele vai escrever aqui, terminando no capítulo número 2 de 1 João. Ele fala que ele escreve para que a gente não venha pecar. Ele escreve para que a gente não venha errar o alvo, que é Jesus Cristo, que é o céu. Porque quando a gente peca, a gente erra o alvo. Então ele escreve isso, para que vocês não pequeis. Porque trazendo o pecado, quando a gente peca, abre uma brecha com o nosso adversário, Satanás, que tem pouco tempo e já está condenado e quer estragar a vida, matar, roubar, destruir, levar muitas almas para o inferno. Ele não tem brincado, meus amados irmãos. E quando a pessoa peca, abre uma brecha para ele entrar. E Jesus está dizendo, através desse vídeo, desse áudio, que ainda há perdão para você. Há esperança para você. Confesse o seu pecado. Como Provérbios, no seu capítulo de número 28, versículo de número 13. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que encobre seus pecados não vai prosperar, não vai adiante. Confesse seus pecados. Você confessando seus pecados, deixando seus pecados, Jesus, ele te perdoa, ele te purifica. E ele vai falar para você igual como está aí João, Evangelho segundo João, capítulo número 8, para aquela mulher que foi apanhada e adultera. Mulher, onde estão seus acusadores? Ninguém ficou, mestre. E Jesus fala para ela, nem eu tampouco te condeno. Ou seja, aquele que podia condenar não condenou aquela mulher. Porque Jesus, ele quer salvar o pecador. Jesus não veio chamar o justo, mas sim os enfermos, os doentes, os pecadores. Como eu, como você. Há perdão para você. O fardo de Jesus é leve, o seu jugo é suave. O que nós devemos fazer então é confessar o pecado, é deixar o pecado que nos afasta de Deus, é deixar o pecado que nos condena, é deixar o pecado que gera a morte, que gera a destruição, é deixar o pecado que destrói a nossa vida. Confessar o nosso pecado, deixar o pecado. E assim nós é purificado com o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Jesus, ele já desceu, meus irmãos. Ele viu que o homem não poderia se salvar pelos seus esforços, por suas obras. Então Deus amou de tal forma a humanidade que enviou seu Filho voluntariamente. E Jesus, ao descer, ele ensinou a forma que nós devemos viver pelo seu Espírito e pelo Espírito Santo e pela sua palavra. A gente vence o pecado diariamente. É através do Espírito Santo, é através da verdade que a gente vence o pecado. É através da humildade de confessar os erros, de buscar perdão em Cristo e ser purificado para continuar a prosseguir. Até que um dia o nosso Senhor Jesus venha nos arrebatar para morar com Ele para toda a eternidade, aonde que Ele tem preparado para os seus, que confessou o pecado, que deixou o pecado e foi lavado no sangue do Cordeiro. O que Ele tem preparado para mim, para você, meu irmão, é um novo céu, uma nova terra, onde não vai habitar o pecado, que gera doença, que gera a morte, que gera destruição, o caos. Não vai ter maldição, não vai ter os demônios para atormentar, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais miséria, maldição, nem nada que contamina aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Então, meu irmão, através desse vídeo, eu digo para você que há perdão para você, há restauração. Deus tem uma obra na sua vida
Deus quer te usar nessa terra. Deus quer que você seja luz no meio dessas trevas que estamos vivendo nesse presente século mal. Nessa última geração, nessa última hora, nesses últimos dias, Deus quer te usar. E Deus quer que você viva uma vida limpa, santa, sem pecado, que te leva à condenação. É possível isso? É possível através do seu Espírito Santo, através do sangue do Cordeiro. É possível. Jesus Cristo é nosso advogado, e Ele é teu advogado. Ele está dizendo: confessa o pecado, deixa de lado, que eu pego o seu pecado e jogo no mar do esquecimento. Escreva uma nova história na sua vida, um novo capítulo. Olha para Jesus, o autor e consumador da tua vida, da tua história. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Um abraço.